A arte, como uma janela, possui o poder de revelar a nossa própria história. Como um reflexo no espelho, o mais belo pode se revelar horrendo. Em O Labirinto do Fauno, do diretor Guillermo del Toro, entramos na Espanha de 1944. Oficialmente, a Guerra Civil já terminou, mas um grupo de rebeldes ainda luta nas montanhas ao norte de Navarra. Ofélia, de 10 anos, muda-se para a região com sua mãe Carmen. Lá as espera seu novo padrasto, um oficial fascista que luta para exterminar os guerrilheiros da localidade. Solitária, a menina logo descobre a amizade de Mercedes, jovem cozinheira da casa que serve de contato secreto dos rebeldes. Além disso, em seus passeios pelo jardim da imensa mansão em que moram, Ofélia descobre um labirinto que faz com que todo um mundo de fantasia se abra, trazendo consequências para todos à sua volta. Quando começamos a assistir O Labirinto do Fauno, encontramos Ofélia em seus últimos suspiros de vida. Com o tempo regredindo, a câmera se aproxima cada vez mais de seu rosto. O sangue presente em seu nariz retorna. Adentramos as memórias esquecidas de uma jovem princesa que sonhava conhecer o mundo dos humanos. Uma vez do lado de fora, como nos conta o narrador, o sol brilhante a cegou e apagou sua memória. Como em seus livros de contos de fadas, Ofélia está sempre no limiar de uma realidade brutal em volta da fantasia do olhar de uma criança. Dessa maneira, o fascismo torna-se parte de um mundo de representações que surge em O Labirinto do Fauno. Em 1944, o governo ditatorial de Francisco Franco já foi instalado e governa após um golpe militar de extrema-direita. Caracterizado no filme com a presença do Capitão Vidal, o fascismo é demonstrado a partir da grande repressão à oposição por via da força. O grande desprezo pela liberdade política e pessoal é a todo momento exposto nos interesses do capitão, com ele sendo o maior ponto do fascismo no filme. Vidal é a personificação do mal, disciplinado e obediente. Suas ordens são como leis, todos os personagens estão abaixo dele. Sua força, sua crueldade são armas que serão utilizadas para oprimir todos os que pensam diferentes de sua ideologia. Como contraste máximo de Vidal, Ofélia é a demonstração de um ser que busca a liberdade de sua realidade. Ela é contra o autoritarismo que Vidal representa. Em pontos divergentes, o realismo fantástico de O Labirinto do Fauno cresce como uma grande parábola carregada de marcas de uma sociedade, sociais e ideológicas que determinam a ação dos personagens, com grande simbolismo para demonstrar o conflito que surgia do desejo do fascismo e franquismo de purificar a sociedade espanhola. Como parte da representação, Del Toro nos transmite uma visão de que os verdadeiros monstros são os seres humanos, apresentados em um labirinto de múltiplos caminhos que praticamente deixa quem os percorre perdidos. Na pura incerteza do que está por vir, Ofélia é apresentada ao Capitão Vidal. A menina, segurando seus livros, estende a mão esquerda ao capitão e é logo repreendida pela mão direita do militar, representando os espectros políticos que marcaram a Guerra Civil, a esquerda revolucionária e a extrema-direita conservadora. Em um mundo controlado por homens, as mulheres são vistas como seres submissos. A desigualdade entre os sexos também é apresentada no filme pelos atos de pura violência sofridas pelas personagens femininas, sejam eles danos físicos, sexual, psicológico ou sofrimento, incluindo ameaças, coerção ou privação da liberdade. Nesse mundo de autoritarismo, Ofélia encontra em Mercedes uma amiga que poderá contar para todos os momentos. Como uma espiã, Mercedes é a ponte de informações entre os guerrilheiros e o regime fascista. Entretanto, ela nunca é vista como uma ameaça aos olhos do Capitão Vidal, que vê nas mulheres um ser submisso às suas ordens. Assim como Mercedes e Ofélia, as mulheres em O Labirinto do Fauno são retratadas como seres humanos complexos e muito importantes para o desenrolar da narrativa.
Um exemplo nítido sobre a desigualdade de gênero que é retratada no filme é a relação do Capitão Vidal com Carmen, mãe de Ofélia, que está grávida e doente, e por ordem do capitão enfrenta uma viagem para estar em sua companhia. Isso nos remete a uma ideologia patriarcal onde as mulheres sofrem com controle e exclusão, levando-nos ao conceito do fascismo de gênero, que opera por meio de práticas sutis e naturalizadas, garantindo assim que as mulheres presentes no regime fascista sejam transformadas em dependentes do ser masculino. Diante disso, o realismo fantástico de Del Toro transforma-se como a única salvação da realidade opressora que Ofélia vive. Ao conhecer o fauno, escondido no interior do labirinto, ele se apresenta como a montanha, a floresta e a terra. O fauno, ou Pan, é um ser da mitologia greco-romana e irá conceder o paraíso se Ofélia conseguir realizar 3 tarefas. Para compreendermos a relação da fantasia com a realidade, precisamos entrar um pouco mais na história do franquismo, o fascismo espanhol, a partir de um acordo, ou melhor dizendo, uma aliança do franquismo com a Igreja Católica. A aproximação da Igreja e dos fascistas consumaram uma aliança que configurou uma guerra empreendida contra todos os que pensavam diferente. O objetivo era fomentar um patriotismo que se confundia com a devoção religiosa e política. Simbolicamente, Del Toro cria um embate de culturas ou religiões em O Labirinto do Fauno, ao utilizar um ser da mitologia greco-romana, como o fauno, que em suas culturas originais era visto como uma divindade, mas foi ressignificado pelo cristianismo na personificação do diabo, evidenciando a depreciação que o cristianismo realiza com outras religiões. Com efeito, os personagens principais também são representantes de religiões. Ofélia pede ajuda do fauno para salvar sua mãe. O fauno concede uma raiz de mandrágora, no qual ela posiciona abaixo da cama em um vaso com leite. Aqui nos é apresentado o politeísmo, na utilização de ritos ligados à natureza. No entanto, quando o Capitão Vidal descobre a raiz de mandrágora, ele sente uma aversão ao rito, o embate entre paganismo e cristianismo. O fascismo, com sua aliança com a Igreja Católica, afirmava a superioridade monoteísta do cristianismo perante o politeísmo. Franco classificou sua vitória sobre as tropas republicanas como um triunfo do cristianismo. Até mesmo o recém-eleito Papa Pio congratulou o ditador vitorioso de maneira efusiva, elevando nosso coração a Deus. Juntamente com Vossa Excelência, expressamos nossa profunda gratidão pela vitória que ansiávamos, da Espanha Católica. Desejamos que, depois de lograr a paz, esse país que nos é tão caro, dê nova força à sua velha tradição católica, que o fez tão grande. Concedemos, Vossa Excelência, e a todo o nobre povo espanhol, nossa bênção apostólica. Benito Mussolini também utiliza em seu discurso a religião junto ao fascismo como meio de reconstruir o homem. O fascismo não é apenas fundador de instituições, é também educador. Pretende reconstruir o homem, seu caráter e sua fé. Para atingir esse objetivo, o fascismo conta com a autoridade e disciplina capazes de penetrar no espírito das pessoas e aí reinar completamente. Nesses discursos de Pio e Mussolini, a dimensão religiosa é presente. O fascismo utiliza esse aspecto religioso como meio para cercar os homens, ao criar uma oposição de uma religião a outra. No filme, o embate religioso é revelado pelo mundo fantástico de Ofélia e a aversão do cristianismo pelo olhar patriarcal do Capitão Vidal. Quando Ofélia é enviada a um salão para realizar a segunda tarefa, o fauno a adverte sobre o lugar ser muito perigoso. Pede para que ela tenha cuidado, pois o ser que lá habita não é humano. Ele continua dizendo que ela verá um suntuoso banquete e que deverá seguir regras. Não coma e não beba absolutamente nada. A sequência mostra um paralelo sobre a possibilidade de escolha. Nos regimes autoritários, a busca para um irracionalismo, a falta de reflexão antes de agir, para todas as pessoas é bem-vinda.
O regime não deseja as mentes críticas que possam pensar por si só. Ele deseja pessoas que possuem o mesmo pensamento, como é revelado em uma frase do médico para Vidal: obedecer por obedecer? Assim, sem pensar, só pessoas como você podem fazê-lo, capitão. A possibilidade de escolha, de pensar, é sinal de liberdade e mesmo que a escolha possa resultar em desconforto ou perda, ainda assim é uma alternativa de uma mente crítica. Ofélia, ao entrar no salão, encontra o suntuoso banquete e o homem pálido, estático, sentado na ponta da grande mesa. Aqui podemos realizar outra comparação com a cena do jantar que o Capitão Vidal realiza no início do filme. Ao revelar que está naquela região para que seu filho nasça em uma Espanha limpa e nova, Vidal discursa: se tivermos que matar todos os desgraçados, é o que faremos. Como as imagens apresentadas nas paredes do salão, o homem pálido surge como um devorador de crianças do futuro, e seus olhos não ficam no rosto, mas sim em cavidades nas mãos, como se o ato de olhar fosse dominado pela ação sem reflexão. O capitão Vidal, assim como o homem pálido, é o representante de um regime que devora crianças, destruindo qualquer esperança de um futuro. Em geral, a imagem da juventude foi algo amplamente explorado por regimes autoritários, do Brasil, governado por Getúlio Vargas, passando pela Alemanha nazista e pela Itália fascista, até a União Soviética stalinista. Os esforços em moldar uma padronização infantil através da propaganda definitivamente não possuíam limites financeiros. Uma arma de controle ideológico extremamente eficaz, pois criar uma geração sob influência de determinada ideologia garante uma absorção praticamente sem contestação. Afinal de contas, é difícil pensar em outra concepção de mundo se alguém ouve que judeus devem morrer e que a raça ariana é superior, e todas as outras, desde que essa pessoa tomou consciência da própria juventude. Não é só difícil, mas praticamente impossível. Dessa maneira, quando Ofélia come algumas uvas do banquete, em sua própria escolha, o homem pálido desperta em sua busca cruel pela representante da liberdade, a Ofélia. Assim como o regime fascista utiliza de sua guerra de interesses para destruir qualquer um que pense diferente. Em vista da possibilidade de escolha, a sequência final de O Labirinto do Fauno também traz a busca pela esperança em um mundo de preocupação e medo. Em sua última tarefa, Ofélia, a pedido do Fauno, leva seu pequeno irmão recém-nascido para o labirinto. Atrás dela, o Capitão Vidal, com arma em punho, está pronto para destruir qualquer esperança da menina. Em sua violência, o Capitão Vidal torturou um guerrilheiro, assassinou um pai e filho das piores formas possíveis. Sua violência física ou psicológica atingiu milhares de pessoas, como é demonstrado no filme. Sua existência transmite apenas medo. A única vulnerabilidade que presenciamos em Vidal é a possibilidade de perda do pequeno filho, quando Ofélia foge com o menino. Em um regime fascista, o filho é como uma propriedade, pois deve garantir a memória do pai. Deve continuar o legado do pai. Vidal, um maníaco pelo tempo, sempre está com um relógio, sempre está vendo os minutos que passam. Assim como seu pai, quando enfim está prestes a perder seu filho, ele está em seu escritório e ao fundo engrenagens escondidas parecidas com as de relógio. Isso nos leva a um paralelo com Goya em seu quadro Saturno devorando um filho. Assim como o Homem Pálido é uma representação do fascismo e, portanto, do Capitão Vidal, a maior referência que podemos encontrar é com Cronos ou Saturno na mitologia romana, da pintura, devorando seus filhos com medo do passar do tempo, pois tinha um grande temor de ser destronado por um deles. Dessa forma, como outro quadro de Francisco de Goya, A Verdade Morreu, o final do filme traz o horror do regime fascista ao revelar a crueldade do Capitão Vidal perante a uma criança, a Ofélia. Quando, ao descobrir que a última tarefa envolve o sangue do irmão, o inocente, Ofélia, compreendendo que poderia machucar uma vida, escolhe desistir de toda sua esperança. Ela não entrega o irmão ao Fauno. Ela sacrifica todos os seus direitos, como o próprio Fauno diz, para proteger aquela vida que acabou de conhecer.
o capitão Vidal a encontra conversando com algo que não consegue ver. Toda a fantasia só é permitida aos olhos de Ofélia. O fauno então desiste, sumindo. O capitão Vidal, em seu último ato, atira em Ofélia sem demonstrar nenhuma consciência. Como um ser que só deseja devorar a verdade como Saturno, Capitão Vidal carrega seu filho para fora do labirinto, descobrindo que está cercado pelos guerrilheiros. Ele então entrega seu filho para Mercedes e pede para que seu legado seja passado ao filho, no qual Mercedes recusa. O capitão, segurando um relógio, leva um tiro no rosto, morrendo. Uma vez que é impossível fugir do tempo, todos, mais cedo ou mais tarde, são vencidos ou devorados pelo tempo. Por fim, o próprio sangue inocente derramado de Ofélia a levou a um novo reino de esperança, um novo tempo de liberdade. Lá, ela reinou com justiça e bondade e deixando para trás a única verdade, a recusa ao fascismo.